noite a todos os encarnados e boa noite aos desencarnados. Nossos irmãos que aqui se encontram, né? Muitos para dividirem conosco a noite de estudo de hoje, muitos que vieram aqui trazidos na busca do amparo e do acolhimento. Então que sejam todos bem-vindos, que possamos ter uma noite proveitosa. A gente vai falar sobre a felicidade. Onde buscar a felicidade? A gente se pergunta assim, a felicidade a gente busca? Busca. Mas é a gente que busca. Ninguém traz pra gente. E muitas pessoas se equivocam quando buscam a felicidade aonde não vão encontrá-la. Muitas vezes pessoas disponibilizam seus esforços e trilham caminhos achando que estão na direção de encontrar a felicidade, mas estão na contramão. Então a nossa proposta aqui hoje é talvez despertar em nós um sentimento que nos faça refletir sobre como eu estou empenhando os meus esforços para me tornar uma pessoa feliz. Talvez a felicidade seja algo que a gente mais almeja na nossa vida, né? Eu posso garantir para vocês que quase toda a população da Terra, de encarnados, quase todos nós, desejamos ser felizes. Eu digo quase todos porque existem companheiros que teimam e insistem em não querer ser feliz. E eu posso garantir, da mesma forma que eu estou falando que quase toda a população da Terra deseja ser feliz, eu garanto para vocês que ninguém encarnado no planeta Terra é feliz. Ninguém. Eu não conheço ninguém que seja feliz. Alguém aqui é feliz? Não. Vocês conhecem alguém que seja feliz? Eu faço essa pergunta nas casas que eu vou e sempre tem um que levanta a mão. Aí eu infelizmente tenho que falar para ele: se eu vou te provar que você não é feliz. Porque existe uma diferença entre ser feliz e estar feliz. Nós estamos falando de uma felicidade plena, uma felicidade absoluta. Aquela felicidade que eu vou acordar de manhã com ela, vou tomar o café da manhã com ela, vou para o trabalho com ela, enfrento aquele trânsito horrível com ela, trabalho o dia inteiro com ela e volto para casa com ela e vou dormir com ela. É uma felicidade que a gente não conhece. Mas eu faço um paralelo, que é uma felicidade que quando nós alcançarmos ela, essa felicidade absoluta, a gente não vai saber que a gente é feliz. Por quê? Porque eu não vou ter o contraponto da infelicidade para comparar. Se o mundo inteiro fosse azul, eu não ia saber o que é o verde, o que é o branco, o que é o rosa. Então quando nós atingimos essa felicidade plena, eu não vou ter a tristeza para analisar, porque eu vou estar sempre feliz. Hoje eu sei quando eu estou feliz, porque ontem eu estive triste. Então eu tenho essa análise para fazer. Então é algo que nós desconhecemos. É uma felicidade plena e absoluta. Eu costumo dizer que a gente vive migalhas de felicidade nessa nossa vida, nessa nossa existência. Momentos de bem-estar, momentos de prazer, momentos de alegria, mas que da mesma forma que vêm, vão. É como um gráfico, né? A gente funciona como um gráfico de felicidade. Às vezes eu estou alegre porque algo aconteceu, então vou lá em cima. Aí acontece algo que me entristece, vai lá embaixo. Eu gosto de falar um negócio aqui, mas eu quero de antemão dizer que eu gosto muito da minha sogra, viu, gente? Minha sogra, tem uma dívida com ela muito grande, porque quando eu namorava a filha dela, escondida do meu sogro, ela que dava cobertura nas fugas. Eu já cheguei a fugir de marcha ré num carro à noite, deitado no banco, para ele não me ver. Olha só, quem me conhece não imagina isso. E ela deu a cobertura. Ela chegava na porta e falou assim: pode ir que ele está virando o caminhão. Saia correndo. Mas olha só, o cidadão está extremamente triste
Ele está lá no fosso, lá na parte mais baixa do gráfico dele. Porque a sogra dele está visitando ele e a esposa, e tem 6 meses que ela está na casa dele. Ele não aguenta mais. Ele está numa tristeza terrível. Aí o cunhado dele liga para ele e fala assim: amanhã eu vou passar aí. Eu vou buscar a mamãe para levá-la para casa de volta. Ó, solta até foguete. Só que antes dele desligar o telefone, ele fala assim: mas antes de ir embora com a mamãe, eu vou passar uns 3 meses aí com vocês e com ela. Aí volta lá para baixo. Hoje eu recebi meu salário. Que beleza, quando eu vi o dinheiro na conta, se bem que eu não recebi o salário hoje, que a prefeitura está pagando tudo atrasado. Mas vamos supor que hoje saiu o meu pagamento. Eu vou no banco e vejo o dinheiro lá em cima, na alegria danada, a tristeza não existe. Aí quando eu faço as minhas contas para ver o que eu tenho que pagar, não dá para pagar nem metade. Aí lá embaixo. Então a gente vive assim, altos e baixos. Qualquer coisa que uma pessoa fala para mim me entristece. Então o que nos compete, por enquanto, é nós tentarmos aumentar a qualidade desses momentos de prazer, de alegria que a gente tem. Aumentar não só a qualidade, a intensidade, como também a constância. Porque eu sou o artífice da minha felicidade. Eu sou o artífice da minha felicidade. E da mesma forma eu sou o artífice da minha infelicidade. Ninguém vai me fazer feliz. A gente às vezes vê um casalzinho, né, casado de novo, o rapaz vira para ela e fala assim: olha, eu vou te fazer muito feliz. Não. Ele pode estimular nela o desejo de ser feliz. Porque a felicidade, ela é de dentro para fora e não de fora para dentro. Então ninguém faz ninguém feliz. Assim como ninguém tem o direito de me fazer infeliz. Ah, eu sou muito infeliz por causa da minha esposa. Não, você é infeliz porque você quer ser infeliz. Mas a minha esposa é assim, 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 assim. Não importa, você pode ser feliz mesmo ela sendo desse jeito, desse jeito, desse jeito. E infelizmente o que a gente mais vê hoje é tristeza nos corações. E quanto mais tristeza a gente vê, mais a certeza a gente tem de que estamos afastados de alguma coisa. E essa alguma coisa é exatamente o que vai nos dar essa condição de vivermos uma felicidade mais intensa. Nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo, vou interromper só um minutinho para pedir um favor. Tem um Evangelho aí, que eu vou precisar dar uma lida depois no texto. No Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma fala de um cardeal chamado Cardeal Morlotti, onde ele diz o seguinte: a felicidade não é deste mundo. O que ele quer dizer com isso? A felicidade não é deste mundo. Se a gente não for fazer nenhuma análise, for simplesmente pegar a frase e interpretá-la, ele está querendo dizer o seguinte: que no mundo terra a felicidade não existe. A felicidade não é do mundo terra. Mas se nós fizermos uma separação de conceitos entre mundo e planeta, isso vai mudar. O planeta é a constituição física. Planeta Terra é um planeta como o nosso. O mundo é a condição do planeta. O planeta Terra é um mundo de provas e expiações. Então ele fala que a felicidade não é deste mundo. Se ele estiver falando que a felicidade não é do mundo de provas e expiações, ele está falando de todos os outros mundos de provas e expiações que existem pelo universo. Porque Deus não criou apenas o planeta Terra como um mundo de provas e expiações. Já que há muitas moradas na casa do meu pai, existem outros mundos habitados na condição de provas e expiações. Tem gente que acha que só o planeta Terra que tem vida, né, como a nossa. Seria uma incompetência muito grande de Deus se ele criasse um universo infinito, criasse um monte de planeta e colocasse vida num só. Então nós sabemos que existem outros mundos na condição do nosso. Então ele está categorizando o mundo de provas e expiações. No mundo de provas e expiações não tem felicidade. Por quê? O que esse mundo tem para não ter felicidade? Tem a gente. A culpa do mundo não ter felicidade é nossa. Porque um mundo de provas e expiações é onde estão encarnados espíritos devedores,
espíritos que ainda trazem sentimentos que já deveriam ter sido superados há muito tempo, e é por isso que nós estamos aqui e não estamos ainda no mundo de regeneração. Espíritos que ainda estão com o coração endurecidos, que ainda não buscaram o caminho correto para encontrar a felicidade. Por isso é que eu falo, nós somos os artífices da nossa felicidade. E a gente percebe o quanto que nós somos imperfeitos e o quanto que nós estamos longe da felicidade por nos afastarmos daquilo que é o motor que vai nos trazer a felicidade. Aconteceu no ano passado. Nós tivemos nas eleições do ano passado algo espetacular que aconteceu. Espetacular. Eu falo que é espetacular porque eu comecei a questionar, meu Deus, por que o Senhor deixou isso acontecer? As redes sociais que foram criadas a princípio para aproximar as pessoas, para estreitar laços, para permitir que um pai e uma mãe conversassem com seu filho que está longe, ou para que levássemos uma mensagem de amor para alguém, cumprimentando pelo seu aniversário, ou levando para alguém um consolo e um conforto. As redes sociais, no ano passado, nas épocas das eleições, se tornaram um campo de batalha. E era agressão de parte a parte. Eu fui agredido de tudo quanto é jeito, eu não participei não. Mas as pessoas jogavam para cima assim, você vai votar no fulano, isso é isso, é isso, é aquilo. Laços de família quase se romperam. A minha família foi um quebra-pau. E nós tivemos naquela época um encontro de família, dessa família. E eu mandei um recado no WhatsApp, falei assim, olha, se lá no encontro de família, que é uma confraternização, alguém abrir a boca para falar de política, eu entro no meu carro e vou embora. Vocês acreditam que teve gente que foi lá e abriu a boca para falar de política? Então a gente percebe que a gente ainda está muito imperfeito nesses momentos, porque amigos romperam os laços completamente. Eu não quero te falar contigo nunca mais, não quero conversar com você nunca mais. Eu vi isso acontecer por causa de questões políticas. Então a gente percebe que nós somos um barrilzinho de pólvora, todos nós. Bastou alguém chegar com fogo perto, a gente explode. Eu vi pessoas tendo reações que eu nunca vi na minha vida antes, e eu não estou me excluindo disso não. Eu saí das redes sociais, não falei nada, não postei nada, mas o meu pensamento e os meus sentimentos viraram um barril de pólvora. E por isso é que quando eu questionei, falei, meu Senhor, por que o Senhor deixou isso acontecer? A resposta veio na mesma hora. Isso é um teste, meu filho. É um teste para que vocês percebam o quanto vocês são imperfeitos, o quanto de ódio nós temos dentro do coração, o quanto de desrespeito pelo próximo nós ainda alimentamos, o quanto de não entender a diferença entre um e outro. Isso tudo é motivo suficiente para nos afastar da felicidade. Nós temos dentro de nós, para vocês terem uma ideia, vê se não é verdade isso que eu vou falar, um guarda-roupa velho, cheio de roupa velha. De vez em quando eu abro esse guarda-roupa, tiro uma roupa velha, uma camisa velha, surrada, que não serve mais para nada, e visto ela. Aí eu falo assim, puxa vida, em 1975 o Eduardo falou um negócio comigo que me magoou, e até hoje me magoa. 1975, eu fui lá no armário, no guarda-roupa, peguei uma camisa de 1975, eu já devia ter jogado fora, e estou falando que eu tenho mágoa do Eduardo por causa de algo que ele falou comigo em 1975. Aí vou lá e visto uma calça mais velha ainda. Quando eu tinha 12 anos, minha mãe me deu uma coça, olha, até hoje está marcado. Minha mãezinha que me colocou no mundo, eu ainda guardo um rancor dela de não sei quantos anos. 12 anos, 57, 45 anos atrás. A gente é assim, nós somos assim, nós temos isso. E somos muito encharcados pelo ódio. E o ódio é o pior defeito que o ser humano pode ter. A pessoa equivocadamente acha que odiando alguém ela vai fazer mal para aquela pessoa. Eu vou odiar ele até ele não aguentar mais. Até ele conhecer a definição de ódio. Que ódio é um veneno que a gente bebe
esperando que o outro morra. É isso. O ódio faz mal para mim que sinto e não para o outro que é o meu alvo. E eu não sei disso. Joana de Ângeles tem uma frase que eu acho fantástica que ela diz, que é o seguinte: o mal que me faz mal não é o mal que me fazem. O mal que me faz mal é o mal que eu faço. Reverte contra mim mesmo. Se a gente pegar a outra frase, essa frase, e inverter, o bem que me faz bem não é o bem que me fazem, mas é o bem que eu faço ao outro. Essa é uma das chaves da felicidade. Fazer o bem ao próximo, amar ao próximo, exercer a caridade para com o próximo, porque o maior beneficiado serei eu. Não sei se vocês já passaram por essa experiência, mas a gente, quando faz uma pequena coisa por alguém, uma ajuda mínima que seja, abrir a porta de um carro para uma senhora descer, ajudar um senhor de idade a atravessar uma rua, carregar uma sacola, eu sinto um bem-estar que eu não consigo imaginar de onde que vem. Coisa simples. Imaginemos quando nós enxergarmos o outro como um irmão, como um companheiro de caminhada. Um bandido, quando eu olho para um bandido, para um criminoso, eu ainda me esforço, é um esforço que eu estou fazendo, mas eu procuro olhar para ele e enxergar um irmão ali, um irmão equivocado, um irmão que está hoje cometendo os mesmos equívocos que eu cometi no passado, e que eu roguei a misericórdia dos outros, o entendimento do meu próximo. Então esse é o caminho que nos leva à felicidade, e quem nos ensinou esse caminho é aquele que está conosco sempre, com o coração sempre aberto, nos esperando, mesmo quando nós viramos e damos costas para Ele, que é o Mestre Jesus. Ele é a essência da nossa vida. E quando Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim, Ele está nos ensinando um caminho onde nós vamos encontrar tudo que nós precisamos de bom, inclusive a felicidade, porque nós vamos chegar até Deus. E aí a pergunta é essa: eu estou cumprindo esse papel? Eu estou buscando o Cristo na minha vida? Vocês sabem o que quer dizer cristão? Alguém sabe? Eu sou espírita, eu nasci na igreja católica, depois do catolicismo eu abracei a doutrina espírita em 1986. Eu fui descobrir que eu ainda não sou cristão há poucos meses atrás. Porque eu achava que ser cristão é ir no centro espírita toda semana, assistir palestra, tomar água fluidificada, tomar passe. Assim como muitos acham que ser cristão é ir na missa todo domingo, confessar os pecados, comungar. E os nossos irmãos evangélicos ir no templo todo sábado com a sua Bíblia, cantar louvores. Pode ser até que tenham cristãos ali dentro, mas isso não faz de ninguém um cristão. A palavra cristão, ela surgiu depois que o Cristo havia sido crucificado. Todo mundo conhece Paulo de Tarso, né? Numa das passagens mais importantes, que é a estrada de Damasco, quando ele encontra com Cristo. Mas antes disso ele tem um encontro com um jovem que faria uma mudança muito grande na sua forma de interpretar a vida, que foi Estevão, quando Estevão é apedrejado. Estevão foi apedrejado na porta do templo porque ele começou um debate onde ele dizia que as leis de Moisés eram temporais. E aí os judeus ficaram com raiva dele porque eles achavam que as leis de Moisés deveriam prevalecer sobre as leis de Deus, porque a lei de Moisés é muito mais fácil de você seguir do que a lei de Deus. A lei de Moisés é acusativa, a lei de Deus é introspectiva. Eu tenho que refletir sobre ela. Então quando eles apedrejam Estevão, pouco antes de morrer, olha para cima e diz a seguinte frase: Senhor, não lhes impute este pecado. Naquela época Paulo era Saulo, e Saulo, olhando para aquilo, ele se sente extremamente incomodado. Que jovem é esse? Que movimento é esse? Que Cristo é esse? Um jovem na beira da morte pede a Deus que nos perdoe pelo pecado que nós cometemos. Então ele sai dali extremamente irado, com um ódio tremendo. Ele já estava perseguindo os discípulos do Cristo, e ele aumenta o seu desejo de perseguição, o desejo de prender a todos. Vai até o Sinédrio,
que era onde se julgava as causas penais, e pede autorização para ir a Damasco, né? E vai a Damasco buscar todo mundo que ele achasse lá, todos os discípulos do Cristo. Com isso, alguns discípulos depois se espalharam em algumas regiões, Samaria, e alguns foram para Antioquia, e lá começaram a pregar a palavra de Jesus. Só que eles pregavam e agiam em conformidade com as palavras que eles pregavam. E os moradores, os habitantes de Antioquia, vendo aqueles homens corretos agindo daquela forma, conforme Jesus havia ensinado, os apelidaram, essa é uma frase, é uma fala de um pastor, os apelidaram de cristão. Então, ser cristão é seguir o Cristo, é seguir as suas orientações e é exercitar tudo aquilo que ele nos falou. Então a gente precisa conhecer o Cristo. Como é que a gente conhece ele? Não, eu já conheço. Ele nasceu na manjedoura, fez vários milagres e morreu na cruz. Então você não conhece o Cristo. Você conhece o Jesus humano. Vamos conhecer o Jesus Espírito. Para conhecê-lo eu tenho que ler sobre ele. Depois de ler, eu tenho que estudar. Depois de estudar, eu tenho que aprofundar o estudo. E depois vem a parte mais fácil: vivenciar tudo que ele me falou. Eu vou ler um trecho que está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Você marcou aqui? Não, né? Não. É fácil de achar. Capítulo 13, item 12. Quem quiser ver em casa depois. Ele fala da caridade e do amor. E ele diz o seguinte: isso aqui ele está falando baseado na caridade e no amor, e o que Jesus nos ensinou. O Cristo não vos disse tudo o que tem relação com as virtudes da caridade e do amor? Jesus só falou sobre isso. Toda a obra de Jesus se resume no amor. O Espírito Lázaro que fala. Então tudo que ele falou para nós sintetiza-se no amor. Por que deixais de lado os seus divinos ensinamentos? Por que fechar os ouvidos às suas divinas palavras? O coração a todas as suas suaves sentenças? Gostaria que dispensassem mais interesse, mais fé às leituras evangélicas. Está nos convidando a lermos, a estudarmos o Evangelho, não o Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho de Mateus, de Marcos, Lucas e João. Desprezam, porém, esse livro, considerando no repositório de palavras ocas uma carta fechada. Deixam no esquecimento esse código admirável. Vossos males provém apenas do abandono voluntário a que relegais esse resumo das leis divinas. A nossa infelicidade aqui. Lede-lhes as páginas cintilantes do devotamento de Jesus e meditai. Então a felicidade está numa relação direta com eu me tornar um verdadeiro cristão. E para eu me tornar um verdadeiro cristão, eu tenho que ter uma relação com o próximo totalmente diferente. E aí nós temos, isso não é vantagem nenhuma para nós temos um grande consolador. O consolador que Jesus nos prometeu, que viria nos lembrar tudo que ele nos ensinou e nos ensinar novas coisas, que é a doutrina espírita. Ser espírita não faz de nós uma pessoa melhor do que ninguém, porque a religião não faz de mim uma pessoa melhor. Gandhi não era cristão, mas foi um dos grandes cristãos da história, né? Ele fala que se toda a literatura do Ocidente se perdesse e que se salvasse tão somente o Sermão da Montanha, nada se teria perdido. Ele abraçava o Cristo com o coração, né? Então a gente tem a doutrina espírita como uma doutrina esclarecedora, e pelo fato dela nos esclarecer, ela nos consola de uma forma muito intensa. Nós espíritas não devemos ter preocupações como outros companheiros de outras religiões ou de outras linhas de pensamento têm. Nós não precisamos nos preocupar com a morte. Por quê? Alguém aqui vai morrer? Não. Ninguém. Isso é muito confortador. Então é uma preocupação a menos para minha tristeza.
A pessoa que eu amo, o dia que ela morreu, eu nunca mais vou encontrar com ela? Claro que vou. Eu vou contar uma história aqui minha, pessoal, que eu sempre gosto de contar com relação ao meu pai. A minha relação com meu pai foi uma relação muito, muito agradável. Eu tenho uma dívida de gratidão com ele muito grande pela herança que ele deixou para mim e para os meus irmãos, que era uma herança que não tinha dinheiro, nem ouro, nem prata, né? Foram os valores, os princípios que ele imprimiu. E esses valores e esses princípios, ele nunca chamou a gente para sentar numa mesa e conversar com ele. E ele fala: olha, eu vou te falar como é que você tem que agir diante do próximo, como é que você tem que fazer nesses momentos. Nunca. Ele deu-nos exemplos. Tinha muitos defeitos, é lógico, se não tivesse ele não estaria aqui encarnado no planeta Terra. Mas ele ensinava fazendo de uma forma muito, sem assim compromisso de mostrar nada para ninguém, muito simples. Meu pai trabalhava num banco, naquela época a fila era uma fila para cada caixa, e ele trabalhava num banco onde ele pagava as aposentadorias dos idosos. Então a pessoa chegava lá com o carnezinho, falava assim: vim receber minha aposentadoria, ele pagava. E alguns chegavam com o carnezinho com a conta de luz. O senhor me dá a aposentadoria, mas desconta a conta de luz que eu tenho que pagar. Senhores e senhoras. E às vezes o dinheiro da aposentadoria não dava para pagar a conta. Aí o que ele fazia? Pagava do bolso dele. Ele nunca disse isso. A minha mãe ficou sabendo disso através de um colega dele de trabalho. Minha mãe ficou brava. Para que ele fazia isso? Ele fazia isso de coração. Então ele deixou para mim um legado muito grande. E ele foi tão importante na minha vida que eu entendi perfeitamente quando ele desencarnou, mesmo tendo sido de uma hora para outra. Eu olhava para o caixão e eu falava assim: pô, meu pai não é aquele ali é um pedaço de carne, que é um fato. E naquela época em que ele desencarnou, eu estava ouvindo um CD de músicas espíritas, onde tinha uma música em especial que eu gostava muito de ouvir, me atraía muito. Era a história de um espírito que queria se manifestar aqui na Terra e não conseguia. Então eu estava ouvindo aquela música quando ele desencarnou. Aí a música passou a me trazer tristeza, porque eu ouvia a música, pensava nele, ficava triste, chorava. Aí eu joguei o CD fora, não quero mais ouvir essa música. Mas a música batia na minha cabeça. Eu às vezes não estava fazendo nada, a música vinha: eu não quero ouvir essa música, não quero. Aí desviava a atenção para outra coisa. Um dia eu estava em casa, sozinho, estava arrumando cozinha. Estava eu e a panela, só eu olhando para ela, ela olhando para mim. Quando a música veio muito intensa, aí eu falei: eu não quero ouvir essa música, senão eu vou começar a chorar aqui agora. Quando uma voz conversou comigo e disse o seguinte: olha, todas as vezes que você ouvir essa música, é porque eu estou perto de você. E passou assim um sinal. E eu passei a conversar com ele. Isso não é confortador? Acabou. Nunca mais eu derramei uma lágrima sentindo falta dele, porque eu sabia que com uma intensidade muito grande ele estaria do meu lado. Hoje mesmo eu conversei com ele e a gente conversa. Só que agora ele mudou o sistema de me alertar quando ele está junto de mim. Não é mais aquela música. Quando eu de repente, sem mais nem menos, em qualquer lugar onde eu estiver, eu começo a cantar músicas de Nelson Rodrigues, Adoniran Barbosa, aquelas músicas que ele me ensinou a ouvir quando eu era criança, eu sei que ele está ali. E isso é muito confortador. E a doutrina espírita nos proporciona isso. O laço afetivo, o laço de amor não se rompe jamais. Por isso é que é necessário aprendermos a amar o próximo, porque aquele laço não se romperá. Portanto, quando eu vejo aquele bandido, aquele criminoso, eu devo olhar para ele e pensar o seguinte: quem sabe aquele foi a minha mãe na encarnação passada? Quem sabe aquele vai ser o meu filho na próxima encarnação? Quem não acredita em reencarnação não pode pensar assim. E tem mais um detalhe: meu pai, ele foi seminarista, ele sabia celebrar missa, ele só deixou a batina na última hora para casar com a minha mãe. Graças a Deus, porque eu estou aqui hoje, né? E ele conversava comigo sobre espiritismo. Ele me perguntava as coisas: André, como é que é isso lá no espiritismo? Ele nunca chegou para mim e falou assim: por que você deixou a igreja católica e foi ser espírita? Todo mundo aqui, só eu que sou espírita na minha casa, todo mundo aqui é católico, você largou tudo e foi ser espírita. Nunca.
Ele me perguntava e conversava comigo, eu dava livrinhos para ele, fininho para ele ler, depois eu falava assim, nossa, interessante, legal isso aqui. E eu ficava perguntando, por que meu pai tem esse vínculo, né, de certa forma, com a doutrina espírita? Não estou entendendo. E um dia eu estava num centro espírita chamado Bezerra de Menezes, lá em Juiz de Fora, e eu tinha acabado de fazer a palestra e fiquei sentado para vibrar na hora do passe. Eu estava vibrando, e aí comecei a perguntar, poxa, por que meu pai tinha tanta afinidade com a doutrina espírita? Aí vem a voz de novo e conversa comigo. Pessoal, olha, o seu pai foi seu pai nessa encarnação porque ele precisava te passar alguns valores que você ainda não tinha. Ainda tem muitos que eu não tenho, tá? Mas aqueles precisavam porque era importante. E na próxima encarnação ele vai ser seu filho, porque ele vai precisar nascer num lar espírita, porque ele já está pronto para ser espírita. Então eu já sei que na próxima encarnação eu vou ser um espírito. Então isso tudo é muito confortador. Se eu não consigo ver a felicidade nessa vida, eu tenho a certeza e a garantia de que eu vou encontrar com ela na próxima. Porque as pessoas mais infelizes são aquelas que vivem o momento. Se você não tem essa visão de futuro, de uma nova existência na carne, se a sua vida termina na parede, que felicidade que você vai ter? Você vai amar as pessoas para quê? Você vai fazer o bem para quê? Para parar naquela parede ali? A doutrina espírita enriquece isso tudo e nos dá um leque de opções. Agora eu tenho que fazer a minha parte. A doutrina espírita só me orienta. Eu tenho que fazer a minha parte. E Jesus vem sempre do nosso lado, nos confortando, nos esclarecendo, nos estimulando. No mundo tereis aflições. É uma realidade. A gente mais tem aí hoje é aflição. Quanto sofrimento, quanta dor. Mas tende coragem, porque eu venci o mundo. O que ele quer dizer com isso? Ele venceu e nós estamos aqui. Se ele fosse continuar a frase, ele ia dizer assim: eu venci o mundo e vocês também podem vencer. Que mundo é esse? Nós podemos escolher o mundo das imperfeições, o mundo de provas e expiações, o mundo interior que eu tenho aqui, cheio de amargura, cheio de lixo. Eu costumo dizer que a gente tem muito lixo dentro da gente, né? Que a gente precisa de vez em quando varrer e jogar fora. São sentimentos que já não servem para mais nada e que emperram a nossa caminhada. Não é varrer para debaixo do tapete, é varrer para fora, é abrir mão daquilo. Eu sei que é difícil porque é uma transformação dolorosa, mas é necessário. E Jesus, se ele não foi um daqueles espíritos de um grau de evolução tão grande, porque a sua genealogia já se perdia com a poeira dos sóis, ele pode ter sido criado e seguiu as leis de Deus desde aquele princípio até os dias de hoje. Mas se ele passou pelas provas e expiações que nós estamos passando, ele venceu todas elas, assim como nós podemos vencer também. Mas o homem gosta muito das coisas que lhe dão prazer, mesmo que um prazer temporário. A riqueza, por exemplo, é um prazer complicadíssimo. Não estou dizendo que nós não devemos ter riqueza, não é isso. A riqueza é distribuída por Deus. O problema é o que nós fazemos da riqueza e o quanto que nós somos apegados à riqueza. Quanto mais apegado à riqueza eu for, mais difícil vai ser de eu ser feliz. Vamos pegar um rico que é apegado à riqueza e um pobre. Eu falo para todo mundo o seguinte: o dia que a gente for reencarnar, leve essa dica com vocês, anota no papelzinho e leva quando desencarnar. Se nós formos reencarnar e perguntarem para nós como é que você quer reencarnar, a escolha certa é pobre e feio. Pega essa dica: pobre e feio, porque a riqueza é ela que se torna a nossa pedra de tropeço se nós não soubermos administrá-la. Se eu sou apegado à riqueza, é muito difícil ser uma pessoa feliz. Pô, mas ele tem tudo. Não tem tudo, ele só tem a riqueza. Vocês querem ver uma coisa? Saiu notícia no jornal hoje: a Bolsa de Nova York despencou 30 pontos. Não sei nem o que é isso, gente, eu estou chutando aqui. Despencou 30 pontos. O homem rico que é apegado à sua riqueza viu que ele perdeu metade da sua fortuna. Ele fica louco. Ele é capaz de cometer suicídio. E nesse mesmo dia que saiu essa notícia, o pobre está fazendo o churrasquinho dele lá na laje, não está nem aí para os 30 pontos. A beleza é algo bom, todo mundo gostaria de ser bonito, belo,
mas a beleza costuma atrair coisas que a gente não tem certeza do que são. Você não sabe se a pessoa gosta de você pela sua beleza apenas. Se for pela sua beleza, vai acabar esse amor, né? Porque a beleza, ela vai embora, né? A lei da gravidade nos fala que tudo vai para o chão, despenca. Então, agora uma pessoa que ama o espírito é diferente. Chico Xavier, eu queria ser igual a ele. Pretensão minha, né? Chico Xavier foi uma das pessoas mais feias que eu já conheci na minha vida. Feio, ele era feio. Ele mesmo falava isso, que botou a peruca para dar uma disfarçada. Fisicamente, mas espiritualmente, foi a figura mais linda que a gente já teve a oportunidade de conhecer. Por tudo que ele fez, por tudo que ele passou e por tudo que ele nos ensinou. Pelo legado que ele deixou, através das suas mãos, as obras, os ensinamentos. Isso tudo é o caminho para a felicidade. Quando ele nos mostra o nosso lar, não ele, André Luiz, mas através das mãos dele, ele teve um papel importantíssimo. O nosso lar é onde eu quero ir. Então eu já sei para onde que eu vou quando eu desencarnar, mas eu tenho que fazer o meu papel para isso. Então a riqueza não traz felicidade para ninguém. André Luiz, no Evangelho segundo o Espiritismo, aliás, o Espírito fala que não devemos amontoar os tesouros que pesam na balança do mundo. Como Jesus falou, que nós devemos juntar os tesouros dos céus e não os tesouros da terra. Porque as algemas, as correntes de ouro, prendem tanto quanto as algemas de bronze. A pessoa fica presa àquilo. Não tem coisa melhor que você ter a liberdade. Se você é preso, você está longe da felicidade. Bastante longe. Tem uma passagem do Antigo Testamento chamada Eclesiastes, foi escrito pelo Salomão, por rei Salomão, onde ele conversa com ele mesmo. É um diálogo entre ele e ele mesmo. Ele fala assim: fiz grandes obras, disse a mim mesmo, fiz grandes obras, construí reservatórios de água, porque a água era cara naquela época, né? Então era riqueza. Amontoei ouro e prata, comprei escravos e escravas, tudo que os meus olhos quiseram, eu não neguei. Mas depois de tudo, olhando as minhas obras, vi que era fruto da vaidade, porque ele falava que ia experimentar a alegria e conhecer a felicidade. Experimentar, é interessante o verbo que ele usa: experimentar a alegria e conhecer a felicidade. Experimentar é passageiro, conhecer não. E ele não soube o que é felicidade fazendo tudo aquilo que ele fez. Às vezes nós pensamos em buscar a felicidade nas coisas do passado. Então a gente pega um recorte lá de trás, pega uma foto do casamento e fica olhando: nossa, como é que eu era feliz, né? E fica vivendo aquilo. A felicidade tem que buscar diante de nós. Eu tenho que pegar hoje, ficar olhando para minha esposa falando assim: nossa, como que eu sou feliz nesse casamento. Quantos momentos de felicidade eu vivo com a minha esposa ou com o meu marido, né? A gente acha que o corpo e a beleza são frutos de felicidade. É o que eu falei: o corpo e a beleza vão se deteriorar, vão acabar. E André Luiz fala que nem riqueza, nem poder, nem a juventude florescente são essenciais à felicidade. Você pode ter uma pessoa pobre, feia e que tenha mais felicidade do que eu, exatamente porque não tem essas algemas prendendo ela. Dentro desse conceito de felicidade, sendo como a posse, eu só vou ser feliz o dia que eu tiver tudo, o dia que eu tiver todos os prazeres, a matéria estiver me satisfazendo, nesse dia eu vou ser feliz. Dentro desse conceito a gente pode garantir que nenhum dos apóstolos foi feliz, nenhum dos seguidores do Cristo foi feliz, nem o Cristo foi feliz, porque ele não tinha sequer uma pedra para recostar a sua cabeça. Agora eu pergunto: quem serve o Cristo não é feliz? Claro que é. Paulo de Tarso, é interessante a história dele, porque ele experimentou essa felicidade dos dois lados. Enquanto Saulo de Tarso, ele experimentou aquela felicidade mundana e passageira do poder, da glória, da riqueza, do comando. E quando na estrada de Damasco Jesus faz a ele uma oferta que ficou entre os dois, a gente não sabe o que aconteceu ali, e ele aceita essa oferta quando ele faz aquela pergunta que nós deveríamos fazer
Eu não faço porque eu tenho medo da resposta. Senhor, o que queres que eu faça? Está tudo ali, está tudo no livro que a gente comentou aqui. Ele então passa a experimentar uma felicidade diferente. Ele conhece uma felicidade real, que é a felicidade de servir o Cristo, e passa a ser aquele grande bandeirante do cristianismo. Tem uma música da Simone, porque a gente acha que a felicidade ela vem de coisas grandes, né? Não, coisas pequenas, momentos. E a Simone tem uma música que ela canta chamada Pão e Poesia, que ela diz o seguinte: felicidade é uma cidade pequenina, uma casinha numa colina, qualquer lugar que se ilumina quando a gente quer amar. Então, quando se ama, não importa o local, não importa a iluminação, não importa mais nada. Quando se ama, se é feliz. Mas esse amor, ele se estende para além do amor fraterno de marido, mulher, amigos, irmãos, um amor incondicional. É o amor que me faz olhar para aquele criminoso e não ver um criminoso, ver um irmão de caminhada numa situação diferente da que eu estou hoje. Eu acho que o ser humano daria um largo passo nessa direção se ele começasse a julgar menos o próximo e passasse a se julgar mais. Porque o auto-julgamento é onde eu vou descobrir o lixo, é onde eu vou descobrir a pólvora que vai fazer o barril explodir, é onde eu vou esvaziar o armário, porque não adianta nada eu ficar falando do outro, né? A Dona Teresa faz isso, a Dona Teresa faz aquilo. Isso não adianta nada eu falar. Eu tenho que falar é para mim. O que eu estou fazendo de errado? Aonde que eu tenho que consertar a minha vida? Aí eu vou ser o dominador da minha caminhada e da felicidade. E como eu falei no início, tem muita gente que não quer ser feliz. Tem gente que não gosta de ser feliz. É aquela pessoa que se encontra com ela e ela está sempre trazendo problemas, sempre trazendo dificuldades. É uma pessoa que você não pode perguntar para ela como é que você está, que vai ser a mesma coisa, a mesma ladainha, ela vai disparar a mesma ladainha. É uma pessoa que para todo mundo o sol brilha e para ela é uma nuvem negra em cima da cabeça dela. Isso aí não é que a gente não deva ajudá-la, tem como ajudar, assim como tem como ajudar a gente mesmo, né? Tem uma história, porque às vezes a gente tenta ajudar a pessoa de forma errada. Tem uma história que está no livro Bem-aventurados os Simples, de um homem que ele morava numa casa, que ele não gostava da casa. A casa era muito pequena e ele queria uma casa maior, uma casa mais aconchegante, onde ele pudesse comprar móveis novos e tal. E ele vivia reclamando para todo mundo: não gosto da minha casa é muito pequena, eu quero mudar a minha casa. Mas não conseguia. Aí um dia o vizinho dele falou assim: olha, tem um sábio aqui na cidade, procura ele, porque ele é um sábio, de repente ele vai te ajudar. Então ele foi no sábio, foi lá, bateu na porta, o sábio atendeu e ele explicou para o sábio qual era a situação dele. Ele detesta minha casa é muito ruim, é muito pequena, eu quero uma casa maior, tal. O sábio falou assim: eu vou te ajudar. Saiu, foi lá no quintal e trouxe um bode amarrado numa corda e deu para ele a corda. Ele pegou a corda com o bode amarrado e perguntou assim: o que eu faço com esse bode? Você vai para a sua casa, leva esse bode e fica com ele 3 meses lá na sua casa. Daqui a 3 meses você volta aqui, que eu vou te orientar mais. E ele saiu pensando, né? O que esse bode vai fazer? Daqui tem alguma mágica, alguma mandiga, alguma coisa. Mas o cara é sábio, ele sabe o que ele está falando. E foi com o bode. Tinha que ficar 3 meses com o bode em casa. Daria uma semana, ele voltou lá com o bode, com o olho esbugalhado, cabelo todo arrepiado, todo eriçado, a roupa toda suja. Chegou lá, bateu na casa do sábio. O sábio falou assim: mas você voltou antes, eu te falei 3 meses. Eu falei: não, mas eu não quero bode mais não, pode ficar com ele. Mas por quê? O que houve? Eu falei: o bode chegou lá, comeu meus móveis, comeu minha roupa, sujou a casa toda, fez uma sujeira, um cheiro horrível. Não quero mais esse bode não. E voltou para casa. Chegou em casa, abriu a porta, olhou para a casa dele, pensou: que casinha maravilhosa que eu tenho. Acho que não existe casa igual essa. Então às vezes é preferível, é preciso a gente botar um bode na nossa vida, né? A gente acha que só a gente é que sofre, só a gente que é infeliz, e a gente esquece de dar uma olhadinha para o lado
para ver quanto sofrimento e quanta dor. A gente vê o que está acontecendo agora, né, lá em Brumadinho, tudo com a permissão do Pai, né? Os desencarnes coletivos estão numa programação divina, não há injustiça de Deus aí, e isso é consolador para a gente. Isso não quer dizer que eu vou ter o sentimento de frieza para com todos aqueles irmãos que desencarnaram e os que ficaram, mas está tudo no controle do Pai. Então a gente vê que tem pessoas que sofrem muito mais do que nós, e são pessoas que sempre guardam nos lábios um sorriso, e a gente sempre de cara feia, achando que a nossa vida é a pior vida que tem. A gente tem que olhar para as pessoas, né, e tentar imaginar o seguinte: puxa vida, eu sou mais feliz do que essa pessoa. Por que eu estou desse jeito? Por que eu estou assim? Um homem morava numa casa de 2 andares. O andar de baixo era vazio. E esse homem que morava em cima morava sozinho. E ele tinha um problema, porque ele só tinha condições de plantar batata. Ele plantava batata e ele só comia batata. Então ia lá, plantava batata, colhia batata, batata frita, batata cozida, batata assada, purê de batata, torta de batata, batata. E ele não aguentava mais, ele começou a reclamar da vida. Não aguento mais comer batata. Não suporto mais comer batata. E ele sentava no chão da sala dele, descascava a batata, deixava as cascas caírem ali no chão. E um dia ele ouviu um barulho na parte de baixo da casa. Aí ele falou assim: bom, agora tem rato lá, além de comer batata, eu vou ter que caçar rato. E desceu para pegar o rato. Quando ele chegou lá, não era um rato. Tinha um mendigo morando lá. E o mendigo se alimentava das cascas de batata que caíam das frestas do piso da casa de cima no chão. Então, às vezes a gente tem que achar essa pessoa para ver que a gente não é tão feliz. Ele tinha uma felicidade muito grande porque comia batata, enquanto que o outro comia cascas de batata. Apesar de que casca de batata frita é uma delícia. É bom. Ele diz que ali tem mais vitamina do que a batata mesmo. Então a gente tem que começar a pensar dessa forma, né? Eu tenho que lutar no bom sentido para ter mais momentos de felicidade, para ter mais momentos de alegria. O bom humor é extremamente importante nessa hora. Quem me conhece na intimidade sabe que eu sou uma pessoa muito bem-humorada. Muito, eu adoro sorriso, adoro gargalhada. Eu tenho como meu ídolo, para vocês terem uma ideia, Mr. Bean. Eu assisto o mesmo filme dele 10 vezes, eu dou as mesmas gargalhadas 10 vezes. A minha mulher fica olhando e diz: como é que você aguenta ver isso? Isso é ele que me dá essa alegria que eu estou sentindo aqui agora, né? Então eu sempre busco trazer um bom humor. A gente sempre traz uma história, né? Zé Maria já me perguntou, era que eu cheguei, ele me perguntou: você vai contar a história? Porque isso faz parte da nossa vida, né? Não sei se vocês conhecem, vou dar uma dica para vocês aqui, um pregador evangélico chamado Pastor Cláudio. Vocês já ouviram o Pastor Cláudio falar? Quem nunca ouviu, procura no YouTube. Eu rolo de rir dele. E ele fala as coisas assim, eu acho que ele é meio espírita, sabe? Ele é meio espírita. Porque ele fala assim: não adianta eu chegar aqui no púlpito e ficar falando para vocês não fazer isso, não fazer isso, não fazer isso, eu faço. Quem falou que a gente não pode rir? Quem falou que sexo é doença, faz mal? Ele fala de uma forma que não bate de encontro com o que a gente pensa, não choca. E ele é extremamente uma pessoa alegre. Ele faz o pessoal rir. A igreja dele lota, né? Então o bom humor faz parte disso. Tem pessoas que gostam de viver no mau humor. Tem pessoas que gostam de viver na tristeza. E aí vão só adiando esse tempo, né? Então, gente, a grande vantagem que nós temos, e eu falo isso para todo mundo, é o fato de tudo isso estar na nossa mão, é no nosso controle. A gente não depende de ninguém para ser feliz. Ah, mas eu peço ajuda a Deus. A ajuda é uma coisa, agora Deus me fazer feliz é outra, né? Porque se Ele me faz feliz, Ele tem que fazer a todos vocês felizes. Ele nos dá um instrumento. Nós vivemos num planeta que eu considero como sendo um laboratório, onde a gente aqui tem várias experiências, várias. A gente vai encontrar com várias pessoas, a gente vai viver várias situações, a gente vai ter vários sentimentos, dependendo do momento que estivermos vivendo. Então é um laboratório onde se aprende, onde se cria, onde se faz testes para ver o que vai acontecer amanhã, né? Então é uma coisa que depende só da gente.
E isso para mim é sensacional, porque depender dos outros não é a pior coisa que tem, é depender dos outros. E Jesus, ele nos dá uma pequena receita. Vou falar que é uma receita porque é uma orientação. Quando ele, num dos momentos mais épicos dos textos bíblicos, ele sobe no monte e começa a pregar para o povo judeu que está lá embaixo, né? E ele tem ali naquele momento uma missão que é de tentar levantar a moral daquele povo. Era um povo sofrido, estava passando por momentos difíceis, opressão dos romanos, situações de perseguição, uma série de coisas. Então ele começa estimulando aquelas pessoas a saírem daquela tristeza. Quando ele fala: vós sois o sal da terra. O sal da terra é aquilo que dá o tempero da terra, é aquilo que dá o gosto da terra. Peguem um pedaço de carne, filé mais bonito que tiver, põe na chapa sem sal e come depois para vocês verem. É igual uma sola de sapato, né? Então ele fala que nós, ele está falando para nós somos o tempero da terra. Vós sois a luz do mundo. Puxa, nós somos a luz do mundo. Por que o mundo então está tão apagado? Porque nós não acendemos a nossa luz. A nossa luz está apagada também. E aí ele entra num momento em que ele nos dá essas orientações, quando ele fala das bem-aventuranças. E quando ele diz bem-aventurado, ele está querendo querendo dizer feliz. Então, bem-aventurados são aqueles, ele está querendo dizer felizes são aqueles, né? E ele começa falando: felizes são os pobres de espírito. Se você não interpretar, você vai falar assim: o cara que é pobre de espírito é um espírito inferior. Não, o pobre de espírito é aquele que é puro, aquele que é humilde, aquele que é simples, é aquele que aqui na terra se rebaixa para se elevar no mundo espiritual, conforme Lázaro, da parábola que Jesus conta, Lázaro e o homem rico, que Lázaro não tinha sequer a oportunidade de comer das migalhas que caíam do prato do homem rico. Mas quando chega no mundo espiritual os dois, Lázaro está lá em cima, ao lado de Abraão, e o homem rico está cá embaixo, e pede a Abraão para que permita com que Lázaro venha molhar sua boca, que está ardendo em fogo. E Abraão fala assim: é impossível, porque a distância de vocês é muito grande. E esses são felizes. Felizes são os que choram, que derramam lágrimas, porque sabem que a dor faz parte das leis divinas, porque sabem ser resignados, porque sabem compreender que a justiça divina é uma justiça de amor, mas é uma justiça que desce sobre todos nós, como Paulo diz, né? Deus não se deixa escarnecer, o que o homem plantar, isso ele ceifará. Mas é uma justiça que desce com mãos de amor. Felizes são os mansos, aqueles que não revidam as agressões, aqueles que retornam as agressões com sentimentos nobres. Felizes são os pacificadores, que levam os corações em turbulências à paz, o equilíbrio, a harmonia, mesmo porque eles já construíram em si a paz que Jesus nos ensinou e que Ele nos deu. Felizes são os que têm sede e fome de justiça, mas não a justiça dos homens, que é uma justiça imperfeita, equivocada e desequilibrada, e sim uma justiça suprema, que abraça a todos, a cada um de nós, que é a justiça que emana do Pai Celestial. Felizes são os que sofrem perseguição por causa da justiça, a justiça dos homens. São perseguidos, mas se mantêm seguidores do Cristo, seguidores do bem, e continuam prevalecendo em suas vidas o amor ao próximo. Felizes são os que têm puro o coração, porque sendo puro o coração, puro é a palavra e puro é o pensamento. Felizes são os misericordiosos, que se condoem com o sofrimento alheio, com a dor do irmão caído. Então nós sejamos felizes, basta que a gente possa enxergar o outro como nosso companheiro de jornada, basta que a gente possa compreender o outro, entender as diferenças que existem entre nós e respeitá-las, mesmo que elas sejam diferenças enormes. Esse é o caminho que Jesus nos ensinou e esse é o caminho que nós devemos trilhar.
Boa noite a todos, obrigado mais uma vez pelo carinho, pela paciência e pelo convite.